Muito bem, pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo sobre tabela periódica. Vamos chamar essa aqui de aula 2, tá? Na primeira aula eu contei um pouquinho, bem rapidamente, a evolução da criação da tabela periódica e mostrei a tabela periódica atual. Nessa segunda aula nós vamos continuar fazendo o estudo da tabela periódica atual, tá? Então nós vimos, só para recordar aqui, o que é principal. Entender que a tabela é dividida em 18 colunas. Essas colunas são chamadas de grupos ou famílias, tá? Eu tenho 18. Quando eu falo coluna, é sempre a linha vertical. E tem os 7 períodos, que são as linhas horizontais. E que existem alguns grupos ou famílias que têm nome específico. Grupo 1 são os metais alcalinos, que são esses aqui. Grupo 2, metais alcalinos terrosos, que são esses. Grupo 16, os calcogênios, são esses aqui. Grupo 17, halogênios, são esses aqui. E o grupo 18, gases nobres. Calcogênio, pessoal, significa geradores de calor, tá? Em especial que o oxigênio, né? Você já entendeu, já aprendeu, né, que não existe queima, né, sem oxigênio. Então ele, por isso é considerado gerador de calor, em especial, tá? Halogênios são os formadores de sais, flúor, cloro, cloreto de sódio, ó, que é o sal de cozinha formado pelo cloro. Então são formadores de sais, que significa aí o termo halogênios, tá? A tabela também ela é dividida em blocos, tá? O que são esses blocos? Lembra lá da distribuição eletrônica? Quando você faz a distribuição eletrônica de um elemento, o elétron mais energético pode estar no subnível S, no subnível P, no D ou no F. Então, eu posso ter 4 blocos para a tabela periódica. Aqueles em que o último elétron, quando você faz a distribuição eletrônica, vai estar no subnível S, ou aquele que vai estar no P, ou no D, ou no F. Então aqui está por cores, está bem fácil de você identificar, ó, todos esses elementos que estão nessa região, ou seja, do grupo 1 e do grupo 2, mais o primeiro elemento aqui do grupo 18, se você fizer a distribuição eletrônica, sempre vai terminar no S. Os elementos do grupo 13 aqui, ó, até o grupo 18, com exceção desse primeiro aqui, ó, se você fizer a distribuição eletrônica, todos vão terminar no P. Esses aqui, ó, são os elementos transitivos, né? Que se você fizer a distribuição termina no D. E os lantanídeos e actinídeos, né, terminam aqui, ó, no F. Beleza? Então aqui eu tenho um bloco S, bloco P, não, bloco D, aliás, né, bloco P e bloco F. Então voltando aqui, ó. Esse aqui seria bloco S. Todos esses aqui, se você fizer a distribuição eletrônica, termina no S. Esses aqui, ó, que estão em azul, termina no D. Esses aqui, ó, com exceção do L, esses aqui terminam no P e esses aqui terminam no F. Então você fez lá a distribuição eletrônica, terminou no P, você já sabe que o elemento está por aqui, ó, nessa região. Tem como localizar o elemento só pela distribuição eletrônica, tá? Ah, deixa eu só já adiantar aqui, ó. Se a distribuição eletrônica do elemento terminar no S ou no P, esse elemento vai ser classificado como representativo, tá? Então S ou P é representativo. E transitivo quando for D ou F. Beleza? Anotem isso aí. Então agora vamos ver alguns grupos em especial, né? Os metais alcalinos, que é a primeira coluna de elementos lá da tabela periódica, né? Aqui desconsidero, vou até riscar aqui, ó. Desconsidero o hidrogênio, tá? O hidrogênio não é um metal alcalino, porque na hora de recortar lá eu deixei o hidrogênio. O primeiro metal alcalino que existe é o lítio, tá? O hidrogênio não é metal alcalino. Então os metais alcalinos, né? Então, como o nome já vem dizendo aqui, são metais, pertencem ao bloco S. O que quer dizer isso? Quando você faz a distribuição eletrônica, o último que você coloca lá no diagrama está no S. São elementos que reagem vigorosamente com a água, especialmente, né? E são metais macios, prateados e fundem, ou seja, derretem a baixas temperaturas. Produzem hidrogênio quando colocados em contato com a água. Então, se você pegar um metal alcalino e colocar em contato com a água, ele vai formar gás hidrogênio. Tá? O número de camadas sempre vai aumentar de cima, né, para baixo. Aqui está a reação, ó, do sódio mais água, forma uma base e libera hidrogênio. Tá? Uma reação exotérmica, né? libera bastante energia.
Todos esses elementos desse grupo apresentam um elétron na última camada, que é a chamada camada de valência, ou seja, Ns1. Então aqui, ó, peguei o sódio, fiz a distribuição eletrônica dele, sódio tem número atômico 11, o último elétron está no subnível S, um elétron, e terminou no terceiro nível. Então se você olhar aqui, ó, nível 3 do grupo 1. Então só olhando aqui a distribuição eletrônica dele, eu consigo saber a localização dele na tabela periódica. Alcalinos terrosos, né, o grupo 2, os mais famosos, né, cálcio, estrôncio e bário, são chamados de metais alcalinos terror, mas o nome é estendido para o grupo 2, tá? Isso aqui é por causa dos hidróxidos, né, de cálcio, óxidos de cálcio que são formados, né? São elementos também pertencentes ao bloco S, apresentam propriedades comuns aos elementos do grupo 1, porém suas reações são menos vigorosas, ou seja, menos energia, né? Então o primeiro elemento aqui é o berílio, mas eu tenho o cálcio, o magnésio, o estrôncio, o bário e o rádio, tá? Também aumento o número de camadas de cima para baixo. Todos os elementos desse grupo apresentam 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, se você observar aqui o magnésio, tem 12 elétrons. Faça a distribuição eletrônica dele, ó. Vocês estão vendo aqui que ele tem 2 elétrons nesse subnível. E todos aqui vão ter 2. O que, que vai mudar? Esse número aqui, ó. Para o magnésio é 3, porque ele está no terceiro período. Se eu fizer do cálcio, aqui vai terminar no 4s2. Se eu fizer do estrôncio, vai terminar 5s2. E assim por diante, tá? Metais de transição são os elementos do bloco D. Com exceção dos elementos do grupo 12, né, são chamados de metais de transição. Esses elementos eles estão entre os metais do bloco S e do bloco P. Eles reagem, né? Aqui falei errado, né? Os metais do bloco S que reagem vigorosamente e os metais menos reativos, que do lado esquerdo do bloco P. Isso aqui está falando onde eles estão, tá? Que é aquele meio da tabela aqui, tá? Então esses aqui são chamados metais de transição, do grupo 13 ao grupo 12. Todos os elementos desse grupo apresentam o subnível mais energético. O que é o mais energético? É aquele último que você distribui lá no diagrama de Linus Pauling, tá? Ele vai estar no subnível D, né? Que nesse caso não vai ser a última camada, vai ser a penúltima, tá? Se você pegar o ferro aqui, ó, número atômico 26, o último elétron dele está no 4. 4s2. Porque ó, é 1, 2, 3, 4. O 3D que vai ser o último, por causa das setas. Aqui seria bom eu fazer o desenho, né? Então vamos lembrar aqui do diagrama, ó. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s. Aqui já é suficiente para a gente fazer a distribuição. Então é importante que você tenha assistido lá as aulas de estrutura atômica, onde eu falei de distribuição eletrônica e tudo mais. Então são 26. Ó, se eu distribuir os 26 aqui, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ó, então eu terminei aqui. Mas ele é o mais afastado? Não, o mais afastado está aqui, ó, no 4s, tá? Por isso que aqui está penúltima camada, tá? Acho que eu coloquei mais alguns exemplos aqui, ó, do cobre, número atômico 29, do zinco, número atômico 30. Então daí dá para você ver, todos estão tendo o elétron mais energético na penúltima camada, ó, que é a terceira. Mas a mais externa está lá no 4s, ó. Então se você olhar aqui, ó, ferro, cobre e zinco, todos terminam no quarto período, ó. Quarto período, quarto período, quarto período. Mas o grupo é diferente. Para saber o grupo, ó, você soma 2 mais 6, dá 8. 2 mais 9, dá 11. 2 mais 10 dá 12. Então eu vou somar os do S mais D, vai me dar o grupo. Isso para quando o elemento for transitivo, do bloco D. Fez a distribuição, terminou no D,
você aplica essa regrinha aí que você acha ele na tabela periódica. Grupo 13, que é a família do boro, se você fizer a distribuição eletrônica aí, ó. Deixa eu pôr o apontador. Vai terminar com 3 elétrons na última camada para esses elementos. Grupo 14 vai terminar com 4. Sempre o último número aqui do grupo, é fácil de você associar. Ó. Grupo 15, 5 elétrons na última camada. Grupo 16, que são os calcogênios, 6 elétrons na última camada. E grupo 17, halogênios, 7 elétrons na última camada. Tá? Então tá aí. Esses elementos, né, estão no mesmo grupo porque eles têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. Então, se você pegar todos esses aqui, ó, todos os halogênios e fizer a distribuição eletrônica deles, todos vão terminar com 7 elétrons na última camada, 2 no S e 5 no P. O que vai mudar? O valor de N aqui, né? Para o flúor, por exemplo, vai ser 2, né? Para o cloro 3, para o bromo 4, o iodo 5 e aqui 6. Beleza, pessoal? Então vou encerrar essa aula por aqui, que ela já ficou bastante extensa. Próxima aula a gente continua. Até mais, um abraço.